Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste dia 25 de novembro de 2024, segunda-feira, precisamente às 8 horas e 47 minutos, compartilhar convosco a leitura da santa, fiel e gloriosa Palavra do Senhor Deus, registrada no livro de Gênesis, em seu capítulo 19, dos versículos 1 ao 30, respectivamente. Bem como nesta honrosa oportunidade, eu quero agradecer mais um inscrito no canal Vinde às Águas. Até essa presente data, 25 de novembro de 2024, nessa segunda-feira, nesta manhã, estamos com 75 inscritos no canal Vinde às Águas. Todos eles, toda essa obra para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Eu recebo mais essa inscrição em nome do Senhor Jesus e agradeço a vós, inscritos, que acreditaram vossa confiança no canal Vinde às Águas. Que Deus vos abençoe e vos recompense por esta boa obra. Que o Senhor recompense duplicadamente tudo que os vossos corações preciosos têm pedido ao Senhor Deus no trono da graça dele. Que Deus vos abençoe, bem como abençoe todos os visualizadores, todos os ouvintes que fielmente têm depositado a sua confiança neste canal, bem como têm inclinado seus preciosos ouvidos para ouvir tanto a leitura, a narrativa diária da Santa Palavra do Senhor Deus, bem como a Palavra do Senhor enviada a vós, revelada pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde hoje e sempre, bem como vossos entes amados, que sejam guardados debaixo das asas do Altíssimo e pelas misericórdias do Senhor nosso Deus. Para a sua leitura, então, do livro de Gênesis, em seu capítulo 19, titulado Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Versículo 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que te vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vou-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vier a sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar
e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá, para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Versículo 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou num monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas.
Louvado seja Deus, glórias ao Senhor Deus. Amém. Essa passagem do livro de Gênesis, em seu capítulo 19, essa história versada aqui quanto à visita dos 2 anjos na casa de Ló e a eficaz, patenteada destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. É uma história conhecida por muitos, por aqueles que leem a Bíblia, meditam na palavra do Senhor, por historiadores, até mesmo por meras pessoas que gostam de estudar histórias antigas, conhecem essa passagem, a destruição de Sodoma e Gomorra. E o que está os bolsos históricos deste acontecimento patenteado ao longo da história e narrado por alguns historiadores, estudiosos dessa literatura antiga, dos escritos antigos, principalmente a literatura bíblica. Eles já têm quanto a essa passagem. E Israel, o que sobrou de Sodoma e Gomorra, alguns visitam e constatam o agir e o poder do Senhor Deus e a justiça do Senhor dele manifestada nessas cidades, Sodoma e Gomorra, naquele tempo. Cidades que ultrapassaram no livre-arbítrio quanto ao pecado. Esse pecado, as maldades daqueles homens, Sodoma e Gomorra, as suas injustiças e as suas imoralidades chegaram no céu, ao trono do Santo Senhor Deus. Por essa razão, o Senhor determinou o juízo dessa forma, destruindo essa cidade, Sodoma e Gomorra. E no capítulo anterior, o Senhor Deus, que Ele não deixa de revelar aos seus servos aquilo que Ele pretende fazer, quando Ele envia os seus exatores na terra, os seus anjos, para executar o juízo dele, a vontade dele soberana. O Senhor Deus, Ele comunicou essa decisão, Ele anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra para teu amigo Abraão, homem justo, Abraão, que é considerado patriarca da fé. No versículo, no capítulo 18, anterior ao 19, o Senhor falou, quando Ele anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 18, no versículo 17, Ele falou a Abraão, eu disse ao Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Deus não deixa de ocultar nada aos servos dele. Ele revela o segredo dele para os dele. E Ele disse que Ele estava revelando isso porque Abraão era escolhido do Senhor Deus. Ele testifica na palavra, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça saber sobre Abraão que acerca dele tem falado. E o Senhor fala, versículo 20, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. E no 21,
o Senhor testemunha. Disse: irei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. O Senhor Deus, Ele anda na terra, Ele contempla da morada dele, Ele contempla todas as obras, todos os moradores aqui da terra. Determinadas vezes, quando dentro da vontade dele soberana, Ele vem aqui na terra e executa o juízo dele. Antes Ele constata as evidências e a origem de todo esse pecado que os homens cometem e cortam o mal pela raiz, para que fique de exemplo. A obra do Senhor é justa. O Senhor, quando executa a tua obra de justiça, Ele faz para preservar o nome dEle, a santidade dEle, a qualidade do Senhor, os atributos dEle, justiça e moralidade, direito e justiça, é a própria natureza do Senhor Deus. Então, Ele não deixa a iniquidade, o pecado, sem castigo. Ele manda o juízo dele. E Abraão, ao saber disso, ele intercede. Abraão, que era um homem justo, um homem de fé, ele intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra, porque lá estava Ló, seu primo. Ele intercedeu, no versículo 23, ele chegou à presença do Senhor e disse, e chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Ele pediu: olha, os ímpios estão pecando ali, são malfeitores, estão fazendo coisas que não agradam a santidade do Senhor Deus, estão cheios de corrupção moral, né? Homens lascivos, maliciosos. Contudo, tem ímpio ali no meio, tem pessoas justas naquele meio, Senhor. E ele falou: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Abraão, como intercessor, homem de Deus, clamando em favor, chegando para o Senhor Deus, chegando na presença de Deus, intercedendo por esses justos que estavam morando naquela cidade pecaminosa, cidade que estava fadado a ser destruída, conforme Deus assim havia já cogitado esse plano. Desceu na terra e viu, constatou que o clamor que estava chegando até ele era de fato verdade, que eles estavam exorbitando em seus pecados. Era costume deles, eles estavam viciados naquelas práticas pecaminosas. Esse cheiro do pecado chegou até o Senhor Deus. Eles haviam multiplicado o pecado deles de tal maneira, de forma tão vil e hedionda, que chegou até a presença do Senhor Deus. Por essa razão, Deus já havia determinado que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede pelos justos dessa cidade. Ele disse: não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? O Senhor respondeu a Abraão: o Senhor não esconde nada dos seus servos. Ele deu a resposta a esse pedido, a esse clamor de Abraão, a justa intercessão do pai Abraão, homem de Deus, homem reto, homem de fé. E o Senhor respondeu e disse: longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não farei justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E o Senhor, em resposta à oração e intercessão
de Abraão, considerou os justos que ali estavam. Os justos que estavam ali naquela cidade, Sodoma e Gomorra, era a casa de Ló, parente de Abraão. Sua mulher, suas 2 filhas e Ló. E o Senhor visitou a casa dele. No capítulo 19, quando narrando aqui que vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma. Para se cumprir o propósito do Senhor Deus de destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor, sendo justo, ouvindo a intercessão de Abraão, resposta à oração dele, a petição dele, que era para poupar a vida do justo daquela cidade, por amor desse justo, o Senhor enviou os 2 anjos à casa de um homem justo, Ló. Chegou nesse dia o livramento para a casa de Ló, para a sua casa, para a sua família, a libertação. Não é que eles estavam morando num lugar onde a corrupção moral era muito grande. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. À tarde. Chegou o dia, chegou a hora, à tarde, que Deus iria livrar o justo Ló, sua família, daquela comunidade, daquela vizinhança, daqueles homens, daquela terra de imoralidade, terra de lasciva, terra de prostituição. Chegou o dia. Os 2 anjos chegaram à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se como o rosto à terra. E ele pediu para que eles ficassem na casa dele, né? E para passar a noite lá. Só que os anjos relutaram e não queriam, disseram que eles iriam passar a noite na rua. Porém, ela insistiu com eles, persuadiu eles a que eles entrassem na casa dele. E eles assim aceitaram dessa forma. E Ló preparou um banquete para eles, né? Serviu eles, hospedou eles e serviu eles, serviu a mesa, fazia bolos, e eles comeram, tratou bem os hóspedes, eram os anjos do Senhor, foram recepcionados, hospedados e foram servidos. Eles se alimentaram ali na casa de Ló, acharam hospedagem, foram acolhidos ali. E eles não sabiam, Ló, que esses anjos estavam levando a libertação deles, para ele e para a casa dele. Muitas vezes nós hospedamos anjos e não sabemos. Recebemos visitas e não sabemos que aqueles homens de Deus que chegam na nossa casa podem ser anjos do Senhor, que estão ali para que nos dão um livramento. Ou quando eles vêm nos trazer uma palavra de conforto, um conselho, devemos recebê-los, alimentá-los, hospedá-los, assim manda o Senhor que façamos assim. Devemos exercitar a piedade que o Senhor colocou no nosso coração. Não sabemos se é o próprio Jesus que vem nos visitar em nossa casa para nos dar libertação, resposta ao nosso clamor, às nossas orações, que há tanto estamos suplicando para Ele. Venha nos libertar, ó Senhor. Venha nos libertar dessa circunstância, desse ambiente hostil, degradado, desse ambiente de violência, de imoralidade, de corrupção. Venha nos libertar, ó Senhor. Em determinado dia, o Senhor chega e nos liberta. Ele revela para o servo dele. E ele envia o servo dele. E participa do teu servo, o que ele vai fazer na nossa casa, para a nossa família, a nosso favor, para o nosso bem. O Senhor quer nos libertar hoje.
por essa palavra. E antes que se deitassem, cercaram a casa dos varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Que vizinhança, não? Eles iam se deitar e a casa de Ló já estava cercada. Como souberam que os anjos, que Ló estava com hóspedes? Essa notícia corre em determinadas cidades, lugares, não é? Pequenos, então, vilarejos, cidades pequenas, interior. Todo mundo sabe que você recebeu alguém na sua casa, não é? Se você recebe um irmão, um obreiro, olha, vai ter culto na minha casa, o irmão vem orar, todos fogem, ninguém quer receber a palavra, uma palavra amiga, a palavra de Deus. Mas quando tem uma novidade, não é? Vem todos. E nesse caso, a motivação desse cerco na casa de Ló era um homem pervertido, que desde o moço até o velho, de todo o povo, de todos os bairros, como a contaminação, a corrupção moral, carnal, espiritual, a mente cega no pecado, não é? Faz com que todos se inclinem para essa maledicência, essa malignidade, não é? Ali era uma turba de homens pervertidos sexualmente, turba de pervertidos sexuais, homens devassos. Eles eram devassos, eles eram sodomitas, devassos, pervertidos, libertinos, imorais, insanos, hediondos, homens imundos, sodomitas, pervertidos sexuais. A malícia era a respiração deles, a perversão, a lasciva era o DNA do coração deles, da carne deles. Eles respiravam essas perversões sexuais, se entregavam a todas as práticas sexuais. Homens mundanos, cheiravam a carne, cheiravam a lasciva. Esses homens sodomitas que cercaram a casa de Ló. Ló morava nesse antro de perdição, nessa comunidade, nessa cidade, Sodoma, né? Homens, cidade de perversão sexual, que essa perversão sexual deles, essa malignidade, essa corrupção moral, essa imoralidade, essa maldade, essa injustiça social, esta malícia, essa lasciva gritante, que cheira mal, chegou no céu, chegou no trono do Senhor Deus, a ponto de Deus decretar o juízo deles, a sentença da destruição daquela cidade. E chegou nesse dia quando os anjos foram lá. E eles foram lá, pediram para Ló, perguntar, indagaram onde estão os varões que ativeram nesta noite. Traz-os para fora, intimando Ló que entregasse os 2 anjos a eles, os 2 varões. Eles queriam conhecer os anjos. A intenção deles não era boa, eram homens malignos, pervertidos sexualmente. Essa turba de homens prostitutos estavam lá querendo que Ló entregasse os 2 homens, os hóspedes deles. E Ló saiu, se justificou, fechou a porta da casa deles, saiu justificando a eles, né? Falou para eles, chamou eles de irmãos, não é? Chamar pessoas assim de irmãos, que está tudo ali. Rogo-vos que não façais mal. E no versículo 8, Ló chegou a ter uma atitude insana, impensável, no desespero, para proteger os anjos, aqueles homens. Eles não tinham discernimento, e ele quis fazer essa troca, essa barganha, quis ofertar as 2 filhas deles, 2 meninas puras, que ele diz que não conheceram o varão,
todavia estavam, tinham um compromisso com 2 jovens de lá. Elas não tinham conhecido homens algum, eram meninas puras, castas. Aí ele quis fazer essa troca, oferecer as meninas como mercadoria, entregar as meninas para que eles não agredissem os 2 varões que estavam hospedados ali, se justificando que eles estavam sob a sombra do telhado dele, estava sob a guarda dele, estava hospedado na casa dele. Versículo 8 fala: eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão, fora vou lastrarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Olha, tanto os anjos estavam ali, como as meninas eram filhas dele, estavam sob o abrigo físico dele, estavam na casa dele. Uma vez está sob o abrigo da casa do pai e da mãe, estão nas suas casas, elas não podem ser dadas em oferta para esses homens pervertidos sexualmente, para esses homens maliciosos, não é? Para esses homens libertinos, estupradores, para esses homens corrompidos moralmente, homens insanos, animais irracionais, quando praticam esse tipo de violência contra a carne, intentam, porque cheiram carne, então querem a carne para fazer mal. E no versículo 9, eles insistiram, oprimindo, né? Pediram para os anjos saírem de lá, os varões, né? E advertiram que Ló era estrangeiro, queria ser juiz entre eles, dar lição de moral, querer impor, querer pacificar aquela situação, querer fazer barganha, né? Então eles estavam falando que por causa disso eles iam fazer mais mal a ele do que os hóspedes dele. E eles foram contra Ló, né? No versículo 9 fala: e arremessados-se sobre o varão, sobre Ló, e foram tentar arrombar a porta para invadir o domicílio de Ló, a casa dele. É para executar os astutos intentos dele contra os 2 varões que estavam ali, sob a proteção de Ló. E então, glórias a Deus, no versículo 10, fala: os varões que estavam ali hospedados, que eram anjos do Senhor, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Poder dos anjos. E feriram, versículo 11, de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Glórias a Deus. Os anjos feriram de cegueira aqueles homens pervertidos, do menor até o maior, do moço até o mais velho. Aquela turba pervertida sexualmente, aqueles homens imorais ficaram cegos. Os anjos feriram eles. Uma vez cegos, não conseguiam achar a porta. E já estavam cegos no pecado, entregues a essa imundície, a perversão carnal sexual. Uma vez cego nesses pecados, com essa mente doente, insana, que esses desejos carnais desenfreados, já estavam cegos, ficaram mais cegos, agora a ponto de não achar a casa onde estava o outro anjo, os anjos varões, nem tão pouco eles pudessem fazer mal para as filhas de Ló e a Ló mesmo. Né? Uma vez cego não consegue fazer as coisas, não consegue consumir os desejos carnais, vai ter que se preocupar, vai demorar mais para achar uma vítima para cometer violência física, carnal. E eles ficaram cegos, né? Poder de Deus, os anjos agiram e dessa forma livrou Ló daquela violência, bem como a casa dele. E de maneira que
Imediatamente os varões, os anjos que Deus enviou, no versículo 12, incitaram Ló para ele sair de lá. Chegou o livramento para Ló. Versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Exortação: tira a sua família desse lugar, tira toda a sua parentela desse lugar. Genros também considera-se parentela. Hoje e amanhã sempre serão parentes. São pertencentes à família. Os anjos disseram: todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Teu genro, teus filhos e tuas filhas, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 13. Nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Chegou o juízo do Senhor, a sentença do justo juiz. Justo é o Senhor em todas as suas obras. Chegou o juízo de Deus, o castigo do Senhor para Sodoma e Gomorra. Deus é justo e executa o seu juízo e limpa todo lugar dos pecados cometidos e liberta as famílias que estão ali aprisionadas nesses lugares cativos, cheio de perversão, cheia de perversidade, cheia de atrocidade, cheia de imoralidade. O Senhor liberta, o juízo do Senhor chegou. Justo é o Senhor em todas as tuas obras. E Ló seguiu o conselho dos anjos e foi avisar os seus genros, não é? Que eles iriam casar com as suas filhas, e pediu para eles levantar e sair de onde eles estavam, que o Senhor iria destruir a cidade. Levou a palavra para eles, a advertência e o que iria acontecer. Advertiu eles que a cidade seria destruída, mas os genros deles escarneceram, zombaram deles e não considerou o que ele estava falando. Eles zombaram do próprio sogro. No versículo 14 fala que Ló foi tido pelos genros dele, por zombador aos olhos dos seus genros. Eles achou aquela linguagem, como os homens falam, está me tirando, isso é piada. Hoje em dia é fake news, não vamos acreditar. Não vai acontecer, o juízo não vem sobre esse lugar, não vem sobre essa terra, não vem sobre a igreja. Todos cometem pecado, há tanto tempo estamos vendo esse pecado aqui, nesse lugar, nessa cidade, nesse país, nessa igreja. Ninguém faz nada, porque agora chegaria o livramento e o juízo do Senhor para esse lugar. Já nos acostumamos assim, é prática reiterada. O pecado aqui é constante, essa lasciva, ninguém mais, não tem como ninguém reverter esse quadro, essa circunstância. Esse agravo social, essa imoralidade, todos estão corrompidos. Que isso, você está me tirando. Quem há que venha nos libertar dessa situação e purificar essa terra, essa cidade, esse país? Já está em meio a tanto pecado, a tanta imoralidade, já nessa perversão sexual, nessas taras, nessas imundícies. É hábito, é costume, faz parte da cultura, o estupro e a violência com todas as mulheres, com crianças. Ninguém é que escape dessa perversão sexual instalada nessa sociedade, nesse lugar. A imoralidade faz parte da cultura, é a banalidade do mal.
Não há quem faça nada, não há quem possa nos livrar. Se você está brincando, você está zombando que existe alguém que pauta pela moralidade, pelos bons costumes. Em qual cidade existe isso? Não é? Hoje é a modernidade. Vamos admitir esse pecado costumeiro, vamos admitir esse tipo de relações, até mesmo no meio da igreja. Está tudo moderno. Depois é só pedir perdão, que somos purificados e vamos alcançar o arrependimento, a graça e o perdão. Está tudo bem. Não haverá juízo, não haverá castigo por essa prática, por esse vício, por essa fornicação, pelo adultério cometido. Deus perdoa tudo. Alguns aqui pensem assim, então zombam, escarnecem dos homens de Deus, dos profetas e mulheres de Deus, quando traz a palavra de juízo para a igreja do Senhor. É assim, zombam. A revelação vem, Deus irá castigar, o juízo de Deus está vindo. Se arrependa, pare de praticar, pare de pecar, pare de seguir esses aplicativos, pare de se corromper moralmente, sexualmente, pare, conserve o seu corpo, preserve a santidade no teu corpo, obedeça a Deus, obedeça a palavra, seja santo, porque Deus é santo. Deus não se agrada desse tipo de vida que você anda vivendo. Quantas mulheres, hoje Deus fala, hoje Deus está divertindo, saia desse lugar, saia dessa casa de prostituição, pare de pecar, deixe essa lasciva, deixe essa prática mundana, deixe essas companhias, deixe desses amigos imorais, deixe de frequentar esta casa de moralidade. Hoje o Senhor está te dando esta oportunidade. E Deus avisou que iria mandar o castigo sobre Sodoma e Gomorra, e a palavra do Senhor se cumpriu. Mandou os anjos à casa de Ló e começou o processo de destruição de Sodoma e Gomorra. Primeiro, fez-se necessário livrar os justos daquela cidade, Ló, a sua casa, a sua família. E Ló estava demorando muito para sair. E os varões enviados por Deus apressaram ele. Estava assim retardando em obedecer. Estava preso àquela situação, àquele lugar. Os varões pegaram pela mão dele. No versículo 16 fala: ele, porém, demorava-se. Aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Pegaram na mão de Ló, na mão da mulher dele, na mão das 2 filhas, os justos que o Senhor escolheu, a família de justos que o Senhor escolheu para dar livramento daquela destruição iminente. O Senhor escolheu essa casa, a casa de Ló, escolheu a sua família, a mulher dele, suas 2 filhas, somente para dar o escape, o livramento de morte. E conduziu eles de forma misericordiosa, pela misericórdia do Senhor Deus, que é a causa de nos sermos consumidos por esse pecado, por essa lama de pecado em que eles estavam morando, envolvidos ali, por toda aqueles vizinhos, aqueles moradores, aquela cidade cheia e lameada do pecado, pessoas imundas, insanas, devassas. O Senhor Deus tirou, pegou pela mão, na misericórdia, Deus de amor, o justo juiz enviou os anjos varões para pegar eles pela mão e tirar eles fora daquela cidade. Na misericórdia, a mão do Senhor está estendida hoje para te libertar, para te resgatar desse lugar vil, desse cativeiro de violência,
desse cativeiro de violência psicológica, física e sexual. A mão do Senhor está estendida para cortar suas algemas, tirar essas amarras de tanta violência física, tanta violência mental. O Senhor chegou hoje, a mão dele está estendida. Os anjos do Senhor estão aí acampados. Eles vão tirar você daí. Ele vai conduzir com a forte mão dele, vai tirar você desse lugar. Hoje a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida e te tomará pela tua mão direita e tirará você desse lugar. Hoje é dia de libertação. Hoje o Senhor está te livrando. E aconteceu no versículo 17, que tirando-os para fora, disse, os anjos disseram para ele, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Pois que eles tiraram pela mão, segurando eles pela mão, Ló, sua esposa e suas filhas, eles disseram para ele, Ló, cabeça da família, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida, o Senhor está dizendo a ti hoje. Não olhes para trás de ti, não pare em toda essa campina. Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti. Olha só para frente, para o lugar que Deus está te instruindo para você ir. Olhe para os montes, o Senhor está lá, os montes da salvação. Teu socorro está lá, está no alto. Não olhe para trás, não olhe para o que você deixou, não olhe para o que ficou para trás, se deixou móvel, se deixou bem, se deixou emprego, se deixou isso tudo é bens materiais, isso tudo diante do principal que é a tua vida. Por vezes fica-se o bem numa enchente, fica o carro se recupera, mas a água leva a tua vida, você se perde. O bem maior é a tua vida, não é? O bem maior é a tua vida. Deixe tudo, não olha para trás, os bens materiais, Deus te restitui, Ele restitui tudo em dobro no tempo dele, mas agora é para você escapar pela tua vida, escapa-te por tua vida. Enquanto os anjos, eles haviam cegado aquele povo, aquela turba pervertida sexualmente, aqueles homens, moços e velhos, haviam cegado eles, nesse inteirinho, os anjos estavam apressando a família de Ló para que saísse daquele lugar. Deu tempo para eles. Enquanto eles estavam cegos naquela cegueira, operada pelo anjo, Deus estava revelando para eles, tirou eles pela fora, Ló, sua mulher e suas duas filhas pela mão, colocou eles fora da cidade, né? E disse para eles, escapa-te por tua vida, vai embora, esquece isso tudo, esquece esse lugar de opressão maligna. E quantas pessoas vivem hoje em lugares oprimidos assim, dominados por potestades malignas, domínio do tráfico, domínio de milicianos, de pessoas violentas, de agentes públicos que ameaçam, ficam extorquindo, tiram seus filhos de dentro de casa para praticarem tortura, para que eles falem onde que está aqueles que eles querem buscar, que eles estão perseguindo. Filhos torturados,
filhos que sumiram, desapareceram, lugares sem lei, onde o que impera a lei é a arma, é o poder de fogo desses homens covardes, que escravizam, dominam e ameaçam pessoas inocentes, trabalhadores, crianças, jovens, que persuadem, escravizam, aliciam para o exército deles, exército de mula, de aviões. Quantas mulas viveram nesses lugares, aliciados, escravizados por esses covardes dominadores, esses homens insanos, traficantes, malfeitores hediondos, policiais, agentes públicos, malfeitores piores do que aquele que eles prendem. Porque quem é para dar segurança é o que tira a segurança, é o que ameaça, é o que mata, é o que destrói, é o que tortura, é o que aprisiona. Sociedade, bairros, comunidades, vilas inteiras sob este domínio do mal, sob o domínio dessas facções, sob o domínio da insegurança pública, sob o domínio desses agentes públicos corrompidos, contaminados com crimes. Deus hoje quer livrar sua família deste lugar. E Ele diz: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. Construir isso aqui, tão difícil construir esse cômodo, esse puxadinho. É alvenaria, 2 cômodos, mas são meu. Já tem esse terreno aqui, área invadida, mas nós já temos a certidão, temos a escritura, a prefeitura concedeu. Mas vai embora, deixa tudo isso, preserve a paz do seu lar, preserve a sua integridade física, vai embora, saia deste lugar, escapa-te por tua vida, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, deixe tudo para trás. Você, ao deixar isso tudo para trás, você está deixando a violência, as ameaças de morte, a violência psicológica, está deixando tudo para trás. Deus está te mostrando um caminho novo hoje, um caminho de paz. Ele está te mostrando um monte da salvação. Ali há um abrigo. Nesse monte está o castelo forte do Senhor, está o abrigo seguro do Senhor. Ele vai prover um lugar de refúgio, uma cidade de refúgio. E Ele diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Não pare nesta campina, essa campina minada, esse campo minado de drogado, de biqueira, de casas-bombas, de pessoas pervertidas, de estupradores, de malfeitores. Essa campina insalubre, esta campina de violência, essa campina de sangue, esse campo de sangue. Escapa, não olhe para essa campina. Deserto, terra infrutífera. Tudo que foi semeado aí é sangue, só violência. Essa campina, esse campo de sangue, estão os mortos. O sangue deles estão clamando por justiça. E esse clamor chegou ao trono da graça, ao trono do justo juiz. E Ele vai destruir esse lugar, porque o sangue desse lugar está clamando por justiça. Saia desse lugar para que você não seja destruído juntamente com esses moradores, com esses homens violentos que vão herdar a violência. Eles vão morrer nesse sangue que eles derramaram. Quem derrama sangue na terra, o sangue que está na terra puxará o sangue e a alma deles. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas.
Não detenha a tua vida. Não detenha por causa daquilo que você está apegado. Solte essas amarras. Você tem um livre-arbítrio. Escolha hoje não se deixar deter nesta Campinas, olhar para o monte, escapar por tua vida e dos seus familiares, protegendo eles, ou você ficar nessa campina de sangue, nesse campo de sangue minado e perecer. Hoje você tem a oportunidade, a palavra chegou, os anjos estão aqui, os anjos estão ao seu redor para pegar na tua mão e te livrar, e te conduzir até o monte do Senhor, até um abrigo seguro. Deus está te dando livramento para a salvação da tua vida, da tua alma. Escapa-te, salva a tua vida, decida. Siga os anjos. Ouça a palavra do Senhor Deus. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Não pares em toda essa campina. Escapa para o monte, para que você não pereça. E Ló disse, ele não quis ir para aquele monte. E ele disse, eis que agora o teu servo, no versículo 19, tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, para guardar a minha alma em vida. De fato, a misericordiosa do Senhor aqui imperou aqui, quando os anjos conduziram eles pela mão, levando eles para fora da cidade. Conduziu ele, a mulher dele, as filhas dele. Operou a misericórdia do Senhor, que a causa de não sermos consumidos, que foi renovada nesse dia, naquela tarde, quando enviou os anjos, porque Deus é fiel. Ele ouviu a intercessão de Abraão, quando Abraão pediu que Deus poderia preservar os justos daquela cidade e não deixar que o justo tivesse o mesmo fim dos ímpios, que fosse destruído o justo com o ímpio, nesse desígnio do Senhor, a vontade soberana dele, que era executar o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, sobre o juízo de Deus, a obra do Senhor de execução, de destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, e que Deus ia poupar os justos por amor deles e pela oração e intercessão de Abraão. Deus foi misericordioso. E ele pediu, Ló, já que a misericórdia estava grande, foi engrandecida pelo gesto e atitude dos anjos, ele pediu, cujo o propósito da misericórdia do Senhor era para guardar a alma dele em vida. E este é o propósito quando o Senhor envia o livramento, envia os teus anjos. Ele envia a salvação para que guarde a nossa alma em vida. Porque às vezes podemos perecer e a nossa alma perecer também. Existe a morte física e a morte espiritual. E às vezes Deus permite a morte física, mas salva a alma. No caso aqui, a exemplo nosso, para testemunho e edificar a nossa vida espiritual, Deus deu o livramento, pediu para ele escapar pela vida dele, dentro do livre-arbítrio dele, ele tinha opção, que é a escolha, porque Deus não força ninguém, ele deixa o homem livre, é o livre-arbítrio, sempre foi assim, e Deus que é misericordioso, ele manda um anjo, ele faz com que o anjo venha nos buscar, ele se revela, ele aparece, toma-nos pela nossa mão e tira-nos dessa situação de perigo, da situação de morte. Pela misericórdia dele, pela graça dele, para guardar a nossa alma em vida. E Ló justificou que ele não podia escapar para o monte. Ele tinha medo de morrer naquele monte, que esse mal alcançasse ele também, a destruição do Senhor. Ele tinha medo de morrer.
E ele indicou uma cidade próxima ali. E ele pediu autorização para fugir para aquela cidade, no versículo 20. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá. É pequena. E ele pediu para escapar por ali. Mas ele achou que naquela cidade pequena a alma dele viveria. E assim aconteceu. Os anjos, nessa assertiva, consentiram. E os anjos disseram, os varões, e disse-lhe, eis aqui, tenho te aceitado também este negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Então aquela cidade que ele queria fugir, se refugiar ali, essa cidade de refúgio, uma pequena cidade que dentro do livre-arbítrio dele, ele escolheu para estar ali com a família dele, essa cidade ficou preservada naquele momento, para que Ló se abrigasse nela. E o anjo, todavia, apressou ele mais e disse, consentiu, autorizou que ele fosse para a cidade e pediu para ele se apressar. No versículo 22 diz, apressa-te, escapa-te para ali, para essa cidade pequena, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Enquanto você não estiver nessa cidade, nós não vamos poder executar o juízo contra esse lugar, Sodoma e Gomorra. Corre para ali, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar, porque Ló pediu para se refugiar ali, e os anjos consentiram e pediu que ele se apressasse logo. Apressa-te, escapa-te para ali. Apressa-te, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Salva a tua vida, não olhes para trás de ti. Nem te detenhas, escapa-te por tua vida. Não fica preso. Hoje é dia de você tirar essa atitude, escapar. Escapa por tua vida. Foge daí, sai daí. Tem uma cidade, tem um abrigo, tem um refúgio, tem um lugar que você possa se abrigar. Deus vai preparar uma casa para te receber, para te abrigar. Existe um abrigo, o abrigo espiritual, o abrigo seguro, os braços do Pai, as asas do Altíssimo, a cidade forte. Existe esse lugar. Escapa-te hoje por tua vida. E no versículo 23, quando Ló entrou nessa cidade, em Zoar, saiu um sol sobre a terra. Que sinal maravilhoso. Era tudo trevas, não é? Trevas do pecado, trevas da imundície, trevas da imoralidade, trevas da perversão sexual, trevas da libertinagem, trevas da malícia, da lascívia, trevas da violência, trevas do estupro. Mas quando Ló entrou em Zoar, saiu o sol sobre a terra, o sol da justiça do Senhor, o sol da justiça de Deus. Iria começar a obra de justiça do Senhor, porque justo é o Senhor em todos os teus caminhos, todas as tuas obras. E chegou o juízo do Senhor Deus naquela terra, chegou o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra. Versículo 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus. A terra onde Ló foi se abrigar, Zoar, veio o sol da justiça. E sobre Sodoma e Gomorra veio o juízo de Deus, a destruição desta cidade. O pecado, a malícia, a imoralidade, a prostituição iriam ser sepultados nessa terra. Toda forma de violência, toda forma de perversidade sexual, toda imoralidade, toda hediondez desses homens, a insanidade deles, todo o cheiro do pecado iria ser sepultado agora nessa cidade. Desse modo, neste castigo.
Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Olha o juízo de Deus, castigo do Senhor Deus. O Senhor enviou chuva de enxofre e fogo. Tem pecado que são tanto pecado acumulado, tanta maledicência, tanta malícia, tanta imoralidade, tanta corrupção moral, que somente o enxofre e o fogo é que põe um fim. Fogo de Deus, que consome todo o pecado, toda a imoralidade, toda a prostituição, toda a hediondez, toda a malícia, toda a perversão sexual, toda a violência que os homens cometem. Somente o enxofre e o fogo do Senhor Deus, que queima até mesmo os altares, esses altares que eles fazem para consagrar vidas, consagrar bebidas e colocar na boca de jovens, mulheres e homens, para que eles sejam entregues a essa prática lasciva, a essa devassidão moral, para que esses homens se tornem devassos, pervertidos sexualmente, são consagrados nesses altares, nessas perversões sexuais. Somente enxofre e fogo do Senhor Deus, Santo Deus, fogo dele zeloso, o justo juiz, é que consome e destrói esses altares, esta cidade, esses bairros e essas comunidades. E alguns países que estão enlameados nessas práticas pecaminosas, nessas prostituições sexuais, onde adoram esses prostitutos cultuais, onde é admitido toda forma de exploração sexual, escravidão sexual, tudo é permitido nessa cidade, nesses lugares, nesses países. Haverá o juízo do Senhor Deus no tempo determinado por ele, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E veio, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Juízo de Deus. Justo Senhor. Obra do Senhor Deus. Obra do justo juiz. Obras de justiça. Obras de limpeza. Limpou a terra. Limpou aquele lugar. E o castigo do Senhor Deus, a Bíblia já relata, os homens são conhecedores dos juízos do Senhor, das obras dele de justiça aqui na terra. Alguns que não creem, que ainda duvidam, que toda a prática pecaminosa só não deixa escarnecer, ele vem julgar a terra. E temos visto alguns efeitos do juízo de Deus, da justiça dele aqui na terra. Na terra Brasil, vemos o agir do Senhor, a justiça dele operar aqui. Na nossa própria terra e no mundo vemos, Deus tem enviado o juízo dele. Como outrora, Deus, ele é justo. Ele continua mandando o fogo dele, o exator dele, os anjos dele, o fogo dele, como exator de justiça, a santa e justa justiça dos justos juízes. No livro, na Epístola de 2 Pedro, em seu capítulo 2, Pedro, já nessa epístola, pelo Espírito de Deus, já relatava e exortava quanto ao juízo do Senhor Deus, as obras de justiça do Senhor Deus. No versículo 4, fala do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Deus executou o juízo com Satanás, o senhor das trevas, o senhor de alguns
que lhe escraviza para cometer toda prática, toda abominação sexual, toda prática de perversão sexual, toda ameaça. O Senhor executou o juízo com o Senhor das trevas, Satanás, o Deus desses homens. Se Deus executou o juízo com ele, não vai executar juízo contra os escravos deles, contra os servos deles, contra os instrumentos de ira deles, contra os escravos deles que fazem tudo isso, que ameaçam, que roubam, que se prostituem, que estupram, que matam, que violam, que pervertem todo tipo de insanidade mental, sexual. Deus não iria executar juízo contra todos os devassos, contra todas as formas de prostituições, contra toda lasciva, contra toda malícia e engano. Deus executou juízo contra o Senhor, o pai de tudo isso, Satanás, e precipitou ele. É o anjo caído, o que veio com uma parte dos amiguinhos dele. Precipitou ele no inferno, precipitou ele na terra e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Esse é o banido, que não tem salvação. Porque ele é banido, não tem salvação, tem a condenação eterna. Ele coloca isso nos escravos deles, esses homens que praticam essas prostituições, essas imoralidades, essas violências com mulheres, jovens, crianças e pessoas idosas. O mundo jaz no maligno porque ele foi precipitado aqui na terra. Ele está aqui agindo, aliciando, escravizando homens, porque ele só quer um corpo, ele precisa de um corpo para fazer tudo aquilo que é a prática dele, na mente dele. Ele é um prostituto, ele é corrupto, ele é um roubador, porque ele rouba, mata e destrói e quer a tua alma. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, ele era anjo caído agora, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. 8 pessoas na arca foram salvas. Deus levou 8 pessoas justas, Noé e mais 7 da sua família. A casa de Noé foi salva, a família de Noé foi salva do juízo de Deus, o dilúvio. Juízo de Deus, obra do Senhor de justiça aqui na terra. Deus executou o juízo dele, mandou o dilúvio e salvou 8 almas, 8 pessoas justas, a família de Noé, pregador da justiça. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Olha o exemplo, por exemplo, nosso. Entrou para a história e ficou na história do mundo. Exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra. Vergonha para a história. Ela foi reduzida a cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra. Ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Deus não se deixa escarnecer. Todo sodomita que pratica esse tipo de imoralidade, perversão sexual, Deus trará a juízo, a castigo. Querem viver dessa forma, usando o livre-arbítrio para viver dessa forma, cultuando os prostitutos cultuais, viver impiamente, essa forma devassa, virá o castigo do Senhor Deus. Tendo as posto como exemplo a quantos vêm a viver impiamente. Sodoma e Gomorra. Versículo 7. Ele voou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ninguém quer viver no meio de pessoas assim. Uma sociedade corrompida por tanta libertinagem, por tanta pecado, por tanta imoralidade, por tanta corrupção moral, por tanta prostituição, por tanto atos de pessoas libertinas. É o mundanismo, é a banalidade do mal, tudo pode, é a imoralidade. Não há que se falar mais dos bons costumes.
tudo está liberado, pessoas libertinas, mentes doentes, fracas, tudo é enfermo, coração e mente corrompidos sexualmente. Vivou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque isso aflige as pessoas justas, porque há uma inversão de valores, é a banalidade do mal. Devemos aceitar tudo. Sociedade mundial, sociedade brasileira, aceitemos tudo. É o normal. O normal é ser imoral. O normal é ser pervertido sexualmente. O normal é ser devasso. O normal é a libertinagem. É sexo livre. É o amor livre. É a imoralidade. É a prostituição. É a lasciva. Isto é normal. A moralidade, os bons costumes, casamento são, o sexo sob a proteção do matrimônio, o sexo seguro, o sexo limpo dentro de um lar é descartado, é zombaria, é alvo de zombaria. A pureza, a castidade é objeto de escárnio. Essas pessoas são extraterrestres, são consideradas extraterrestres. Quem assim o faz, quem tem pauta a sua vida nos bons costumes, na moralidade, que preza por um casamento, sexo somente após o casamento, após a bênção do homem de Deus. Fornicação, adultério, isto é o normal. Guardar do corpo, guardar a moça, guardar o jovem, o seu corpo, para a mulher que Deus separou para ele. E a moça se entregar somente para o marido que Deus separou para ela, isso é anormal, não pode não. Hoje tudo é liberal. Os homens libertinos, mundanos, nessa liberalidade, nesse livre-arbítrio abusivo, abusam disso e apregoam isso, essa ideologia imoral, insana, devassa, de que tudo é permitido e de que não haverá justiça para os feitos, para esses malefícios, para essas perversões sexuais, que não haverá castigo para a imoralidade, para essa insanidade mental. Não há castigo, podemos fazer tudo, tudo está liberado, libera-se tudo. Depois receberá no próprio corpo o castigo. Quantas doenças, quantos homens DST, de terno e gravata, ensinando nas faculdades, nas escolas, quantos pedófilos, terno e gravata, quantos homens mundanos, DST, contaminados, colhendo no corpo a marca dos pecados, de uma vida libertina e devassa, põe terno e gravata, pegam um microfone e fazem um discurso. Versículo 7. Levou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Deus entrou com providência, libertou Ló, e nos libertará também, que é um tormento você ver isso todos os dias, como a nossa alma é afligida de ver essa libertinagem. O mundo jaz no maligno, é a banalidade do mal. Temos que aceitar, temos que aprovar, porque se apregoamos a nossa verdade, a verdade de Deus, falamos a verdade para manifestar a justiça de Deus, somos apedrejados. Mas homens e mulheres de Deus, Igreja do Senhor Jesus, vamos apregoar que existe um Deus
que abomina quem comete esse tipo de ato, essa prostituição, essa libertinagem, que aceita essa vida promíscua de muitos. E nós aceitamos isso no meio do nosso povo, essas práticas, essas fornicações, esses adultérios, essas imoralidades que corrompem nossas famílias, as nossas casas, os nossos jovens, as nossas meninas, as nossas crianças. Igreja do Senhor Jesus, busquem, intercedam e busquem, peçam a justiça do Senhor Deus sobre esses tais, esses insubordinados, sobre essa sociedade imoral, corrompida, cheia de homens devassos, imundos. Deus é santo, a igreja do Senhor é santa. Portemos por conduzir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa nessa retidão, nos bons costumes, velando pela santidade do Senhor nosso Deus, através das nossas vidas, nas nossas casas, e protegendo nossos filhos dessa malignidade, essa banalidade do mal, da companhia dessas pessoas permissivas, libertinas, imorais, imundas, vis, pervertidas sexualmente, insanas mentais, caídas, destituídas da graça do Senhor, caídas nos seus pecados, entregues à vontade de Satanás, o Deus delas, que escraviza elas. Nós somos luz, não há comunhão entre luz e trevas. Versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. O Senhor sabe livrar da provação o povo deles, piedosos, que exercitam a piedade. O Senhor sabe livrar, deu livramento para Ló e dará livramento para a igreja dele, para os homens piedosos de Deus, que andam pelos bons costumes, que andam no caminho do Senhor, na vereda da justiça, nos caminhos da vida, no caminho da santidade, que obedecem a Deus, ouvem a palavra dele, como ele diz, sede santos, que eu sou santo, sede santo, porque Deus habita no alto e sublime trono. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Ele livra os homens e mulheres piedosas que pautam nessa retidão, em santidade e justiça todos os dias. Eles pautam a vida deles nesse caminho, a viver em santidade para agradar o Senhor Deus. Deus é santo. Deus reserva para o que Deus, o Senhor se mostra benigno, Ele mostra a justiça dele, Ele nos livra dessa companhia, de estarmos no meio dessas pessoas ímpias, dessas pessoas corrompidas moralmente. O Senhor livra-nos dessa aprovação. E que prova estar numa sociedade corrompida, no meio corrompido? É no serviço, é na faculdade, é numa vizinhança. E que prova quando nós estamos vendo isso e deixamos e não podemos fazer nada quando vemos que é tolerado esse tipo de pecado no meio do povo de Deus. Homens de Deus que estão dormindo espiritualmente e não atentam para isso. A santidade da casa do Senhor, que não velam para coibir esse tipo de pecado dentro da casa do Senhor, para exortar e entregar a palavra que o castigo virá sobre os injustos, pessoas injustas, imorais, corrompidas sexualmente, imoralmente, devassos, imundos, profanos da santidade do Senhor Deus. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. Seguem a carne, seguem o Senhor das trevas, estão escravos deles, estão cegos por ele, obedecem a Satanás, o Deus deles, estão escravizados,
estão com as algemas, estão cheios de imoralidade, andam em muitas paixões, as paixões mundanas, as paixões do mundo, as paixões da carne. Paixões do mundo tudo pode fazer, está tudo liberado. Essas são as paixões mundanas, a lasciva, a malícia, as paixões da carne. É só um namoro. Busque todo o prazer nesse namoro. Tudo que é pecado, o sabor é melhor. Essa é a ideologia. Não tem problema. Ninguém está vendo que você está pecando. Ninguém está vendo que você está adulterando. Você pode namorar, pode cometer atos sexuais antes do casamento. Depois que casou, o casamento cobre esse pecado. Deus não se deixa escarnecer. Deus fará o juízo sobre o teu primeiro herdeiro, sobre o primogênito dessa relação. Porque a relação era ilícita. Deus trará juízo. Esta relação sexual ilícita antes do matrimônio. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E quem exorta, revela que eles estão em pecados, são difamados. Blasfemam contra os homens de Deus, contra a santidade de Deus. Quem admoesta, eles são chamados de extraterrestres, são chamados de homens fanáticos. Quem segue a santidade recebe o nome de fanático. É fanatismo, é doente, é muita religiosidade, é religioso demais, está vendo muita coisa, fica orando muito no monte, é extraterrestre, fica invocando muito Deus. Abraão orou, intercedeu e veio a justiça do Senhor Deus sobre Sodoma e Gomorra. Quem estava orando, quem estava clamando, fez com que essa oração, essa intercessão chegasse até o trono santo de Deus. E Deus deixou na terra para ver de perto, para constatar essa prática pecaminosa que estava em Sodoma e Gomorra. E hoje, no mundo atual, quantas Sodomas e Gomorras existem? Terra Brasil, quantas Sodomas e Gomorras estão aqui? E virá o juízo de Deus, virá a obra do Senhor, obra de justiça, o juízo de Deus, enxofre e fogo sobre essa terra, juízo de Deus, e consumirá os que tais praticam, serão consumidos juntamente com a terra. Choverá enxofre e fogo nessa terra, Gomorra e Sodoma atual.